Olá, alunos! Olá, turmas! Sejam bem-vindos à nossa aula de Educação Física. Eu sou o professor Paulo Ricardo, seu professor de Educação Física. Nós estaremos juntos nessa oportunidade de aprender muito mais sobre esse universo mágico e maravilhoso que é o mundo da Educação Física. Vamos ver o que nós temos por objeto de conhecimento para a nossa aula de hoje? Vamos lá? Na aula de número 6, nós temos aí a revisão seguida da avaliação, onde nós vamos testar, colocar em xeque os nossos conhecimentos. Vamos rever aí tudo que aprendemos ao longo desta unidade. Sem mais delongas, vamos de aula? Vamos lá! E nós iniciamos a nossa aula, ainda que seja uma aula de revisão, relembrando este ambiente maravilhoso que é a nossa quadra poliesportiva. Palco de muitas disputas, de atividades, de brincadeiras e jogos que aumentam o nosso repertório, principalmente nas aulas de Educação Física. Mas trouxe esse ambiente para nós relembrarmos outros conceitos também importantes. E para isso, vamos para o nosso estúdio. Vamos lá? E aqui no estúdio eu relembro vocês o conceito de esporte, que é toda atividade física competitiva com regras e objetivos bem definidos. Logo, para ser um esporte, precisa ter aí essas regras e esses objetivos bem definidos. Claro que eles podem ser adaptados, podem ser modificados, dependendo do momento, do contexto, ok? Mas é uma característica dos esportes, as regras e objetivos bem definidos. O objetivo de todas as modalidades esportivas é a superação dos adversários em absoluto respeito às regras. Logo, eu preciso entender que tenho que disputar, tenho que ganhar, né, do meu adversário, porém preciso respeitar as regras. É um ponto fundamental aí na configuração, na definição dos esportes. Esses esportes, embora aqui pareça somente um conceito, ele vai se subdividir em outros tipos que vão classificar ele em outros tipos de esporte que aparecem na cartela para vocês agora. Eu vou ter os esportes de campo e taco, e aí eu cito para vocês o beisebol, cito aí o cricket, né? Eu vou ter os esportes de rede e parede, como o vôlei, o futevôlei, os esportes de combate, como a esgrima, o judô, os e-sports, que são aqueles esportes que utilizam ali a tecnologia, né, os esportes eletrônicos, e aí eu cito os videogames de 7ª geração, que utilizam, apresentam, né, algumas variações ali que captam o movimento, e também aqueles jogos que utilizam o computador, os RPGs que movimentam aí milhões por ano. Os esportes técnico combinatório, cito para vocês aí as nossas ginásticas, né, que utilizam outros implementos e instrumentos para desenvolver ali a modalidade. Os esportes de precisão, cito para vocês o golfe, embora utilize taco e seja jogado no campo, mas o objetivo dele requer a precisão para acertar ali os pontos, né, distribuídos ao longo do campo. Os esportes de marca, tá bom? Cito para vocês aí os nossos jogos do atletismo, muitos ali utilizam a marca, né? E por fim os esportes de invasão. Este serão aí um tópico fundamental da nossa aula e como são importantes, eu trouxe uma definição mais específica para nós relembrarmos. Olha, a categoria dos esportes de invasão ou territoriais, ela é constituída por modalidades cujo objetivo é invadir o espaço defendido pelo adversário para marcar pontos e simultaneamente proteger a sua própria meta. Geralmente, o indivíduo conduz um objeto, em geral a bola, né, para a meta do adversário, para tentar invadir ali o campo do adversário e converter os pontos, geralmente com a bola. Uma outra característica, né, como exemplo dos esportes de invasão, a gente pode citar aí algumas modalidades que são mais conhecidas, são mais famosas, como o futebol de campo, o futsal, o handebol e o basquetebol. E outras modalidades um pouco menos conhecidas, né? O Ultimate Frisbee, o rugby, o futebol americano, o hockey e o lacrosse. Não sei se vocês já ouviram falar de alguma dessas modalidades. Porém, na nossa aula de revisão, nós vamos relembrar esta modalidade que nós conhecemos na nossa aula, né? O basquetebol. E aí, para a gente juntar o conceito aqui do nosso ensino mediado por tecnologia, eu trouxe vocês para essa quadra um tanto tecnológica, digital, mais uma quadra de basquete.
para a gente relembrar um pouco da história do basquete, olha só. O basquete ele foi criado em 1891 pelo professor de educação física canadense James Naismith, lá em Springfield, Massachusetts, na Associação Cristã de Moços, na unidade lá de Springfield. O objetivo, por que ele criou, né, essa modalidade? O objetivo dele era desenvolver um esporte indoor, um esporte que pudesse ser praticado em um local coberto, principalmente por conta do rigoroso inverno que eles tinham lá. Outro ponto que ele levou em consideração era criar um esporte com menos contato físico que o futebol americano e o rugby, que eram as modalidades mais praticadas ali na época. Um pouco mais da história, olha só, o primeiro jogo ele utilizou uma cesta de pêssegos, uma cesta de colher pêssegos como alvo, né? Tinha que arremessar uma bola de futebol dentro dessa cesta. Esse esporte ele se popularizou rapidamente e se espalhou lá pelas escolas e universidades dos Estados Unidos, tornando-se um esporte olímpico em 1936, lá na Olimpíada de Berlim. A National Basket Association, né, a NBA, como a gente conhece popularmente, ela foi fundada em 1946 e é a liga mais famosa do mundo, responsável pela organização e globalização do esporte. Talvez seja o sonho de todo atleta de basquete jogar um dia na NBA. Algumas regras básicas desse esporte, olha só, você precisa marcar pontos arremessando a bola na cesta do adversário, né? Uma característica dos esportes de invasão. Ao mesmo tempo que você vai tentar impedir o outro time de pontuar ali na sua cesta. Então é um jogo que utiliza o princípio do ataque e defesa constantemente. Você vai atacar, tentando pontuar na cesta do adversário, mas também vai tentar defender a sua cesta. Para a gente entender um pouco melhor essas características, essas regras básicas, eu coloquei num quadro para a gente relembrar, olha só. O jogo ele vai ter a duração de 4 quartos de 10 minutos, segundo a Federação Internacional de Basquete, ou 4 quartos de 12 minutos ali para a NBA. A pontuação vão ser 2 pontos de dentro do garrafão, 3 pontos de fora do semicírculo ali próximo do garrafão e 1 ponto o lance livre. São consideradas violações andar com a bola sem quicar, dar passos com a bola, ou segurar a bola por mais de 5 segundos. O tempo para passe, olha só, são 24 segundos para arremessar a bola dentro das regras da NBA, ou 14 segundos após o rebote ofensivo. Isso aí vale para a FIBA, para a Federação Internacional de Basquete, e também para a NBA. Para a gente resumir um pouco esse quadro, olha só, trouxe aqui para vocês alguns destaques desse quadro. A duração do jogo e tempo de posse de bola, né, são diferentes ali dentro da Federação Internacional de Basquete e da NBA. A pontuação, o valor vai variar conforme a distância dos arremessos, mas vai ser igual para as duas organizações. E por fim, olha só, o último destaque é as faltas, né? A gente vai ter um limite ali de faltas pessoal e também punições por conduta antidesportiva. Esse último ponto, a conduta antidesportiva, ela diz respeito a falas, xingamentos, coisas que talvez em outros esportes não seria aconselhável, não é adequado, mas acontece e em muitos casos não é punido severamente como no basquete. O simples ato de você xingar, ou insultar ou incitar ali o adversário é considerado falta no basquete. Para jogar basquete, nós precisamos aprender alguns fundamentos técnicos que são muito importantes. E aí a gente começa relembrando o controle de bola, né? E aí eu falo para vocês do fundamento do drible, que ele pode acontecer aí protegido, né? Que vai ser baixo e próximo do corpo, ou de velocidade para avançar rápido com a bola. Outro fundamento de controle de bola é o passe, que pode ser feito o passe de peito, o passe picado, aquele que vai utilizar o chão para a bola chegar no teu companheiro de equipe, e por cima da cabeça, que é utilizado geralmente para passes mais longos, né? Imagina que no momento de rebote, um jogador já está lá depois do meio da quadra, porém eu ainda estou aqui próximo do meu garrafão. Então, para eu fazer um passe longo, eu faço esse passe por cima da cabeça. A gente vai ter também o arremesso, olha só. O arremesso eu trouxe para vocês o jump, que é caracterizado pelo salto, mais o arremesso, e vai ter aí alta precisão, uma vez que coloca o atleta mais alinhado com a cesta. A gente vai ter também a bandeja, que é a finalização em movimento próximo da cesta. E por fim, o arremesso de 3 pontos,
que vai ser aquele que vai ser feito fora do semicírculo e exige força e técnica, tá bom? Precisa ali bastante treino, muita repetição para que essa distância se torne comum para o atleta e ele consiga acertar com maior precisão. Para a gente visualizar um pouco desses fundamentos técnicos aí sendo aplicados em jogo, eu trouxe esse mosaico de imagens para vocês, relembrem, ok? Mas alguns fundamentos técnicos, vamos lá, os fundamentos de defesa. A gente vai ter aí a defesa que vai ser, por exemplo, individual. A marcação vai ser homem a homem, ou em inglês, vocês podem ver lá nas legendas dos jogos, o man-to-man. Ou a marcação por zona, que a defesa vai ser dividida ali por áreas dentro da quadra, ok? Dentro desses fundamentos ainda de defesa, né, dos fundamentos técnicos, a gente vai ter o rebote. O rebote ele pode ser ofensivo ou defensivo. O rebote ofensivo ele garante uma segunda chance de pontuação. Já o defensivo vai ser aquele que você vai interromper o ataque do adversário, geralmente com um toco ali próximo da cesta. Para eu jogar basquete, professor, o que é que eu preciso? O que é que eu tenho que treinar? Bom, algumas capacidades físicas necessárias para a prática do basquete nós aprendemos nessa aula e nós vamos relembrar agora. Vamos lá? Olha só, a capacidade física necessária para a prática do basquete, tendo em vista que o basquete é um esporte dinâmico que exige um conjunto diversificado de capacidades físicas para um bom desempenho eficiente. E aí, a seguir, nós destacamos as principais habilidades que o atleta precisa ter. Quando se fala de resistência aeróbica e anaeróbica, tá bom? Já é a primeira capacidade que a gente relembra. A anaeróbica, ela mantém o jogador em atividade durante os 40 minutos de jogo, tá bom? A anaeróbica, ela é fundamental para sprints, mudanças de direção e explosão em jogadas rápidas. E aí um exemplo, correr de um lado ao outro da quadra repetidamente, né? A transição ali de defesa e ataque. Então, a gente vai usar essa capacidade física. Outra capacidade física importante e fundamental é a força e a potência muscular, que a gente vai precisar dela em diversos momentos, mas aí para a gente entender de forma mais esclarecida, olha, a força explosiva, ela é necessária para saltos, utilizados ali nos rebotes e nas enterradas, e também para aqueles arranques rápidos, aquela mudança de direção ali muito rápida, eu preciso começar a correr, então eu uso essa força explosiva. A força dos membros superiores, ela é utilizada para arremessos longos e passes firmes, então eu preciso empregar não só velocidade, mas também força nesses movimentos. A força do core, e aí, se você porventura não sabe o que é o core, é a estrutura que fica próximo do abdômen, um pouco acima do umbigo e na musculatura intercostal, que ajuda a estabilizar o nosso corpo. E no basquete, a força do core dá estabilidade em giros e também nos momentos de lançamento. Então, são capacidades físicas que precisam ser trabalhadas. Além dessas, trago também, olha só, velocidade e agilidade. O atleta precisa ter muita velocidade linear, isso porque ele faz ali muitas corridas em linha reta, principalmente nos contra-ataques. A agilidade também é uma capacidade física necessária, vista principalmente nas mudanças rápidas de direção, na marcação e no drible, ok? Além da velocidade e da agilidade, coordenação e equilíbrio. Isso porque é uma capacidade, aí, a coordenação olho-mão para os dribles, né? Para os passes e os arremessos precisos são fundamentais, tendo em vista que eu não posso ficar olhando para a bola, então eu tenho que ter muito bem trabalhado a visão periférica para eu acompanhar o jogo, perceber de repente algum atleta que está passando lá do outro lado da quadra e o kick da bola precisa ser constante, ok? Outra capacidade relacionada ao equilíbrio, o equilíbrio dinâmico, vai manter o controle do corpo em giros e fintas. E aí um exemplo é o arremesso em suspensão, que exige coordenação entre o salto, braço e mira. Então são 3 tarefas que precisam estar coordenadas ali e precisam desse equilíbrio dinâmico. Outra capacidade física fundamental é a flexibilidade e a mobilidade. E aí a gente observa ela na amplitude do movimento, ela evita lesões e melhora
melhora, né, a eficiência em movimentos como a bandeja e, claro, em diversos outros momentos do jogo. A mobilidade do tornozelo e quadril também é importante, ela é essencial para defesas baixas e mudanças de direção, perfeito? Um pouco mais, olha só, essa já é um pouco mais específica, mas o tempo de reação e a antecipação também são capacidades físicas necessárias. E aí a gente percebe a reação rápida quando o atleta consegue responder a passes, arremessos e fintas, né, acompanhar ali o jogo sem ser, vou dizer assim, enganado pelo adversário. Além disso, a leitura de jogo é importante porque permite antecipar a jogada do adversário, entendendo o que ele vai fazer antes mesmo de ele executar esse movimento. A gente vê também essas capacidades físicas ali presente na capacidade de salto, e aí eu preciso trabalhar muito bem a impulsão vertical, fundamental para rebotes, enterradas e os bloqueios feitos ali principalmente utilizando o toco, como falei para vocês anteriormente. Mas não só capacidades físicas são trabalhadas com o basquete. Lembrem que falei para vocês que valores éticos são aprendidos, desenvolvidos aí ao longo da prática do basquete. E eu relembro agora, né, caso você tenha esquecido, quais valores éticos podem ser trabalhados dentro desta modalidade. Olha só, nós temos o trabalho em equipe. Digo ainda que essas capacidades, esses princípios, né, trabalhados aí com o basquete, eles podem ser levados para a vida. A gente aprende na quadra e leva eles para a vida. E o primeiro deles é o trabalho em equipe, que, falando de forma muito resumida, ninguém ganha sozinho. É necessário que a equipe esteja bem alinhada, esteja trabalhando junto em prol de um objetivo. Imaginem esse conceito aplicado às tarefas da vida, ao trabalho, né? Outro conceito ético é o respeito, onde nós temos que respeitar os árbitros, os adversários e as regras. E se a gente trouxer isso para a vida, a gente se adequa à sociedade de forma muito tranquila. A disciplina, a gente percebe ela nos treinos regulares e nas táticas que exigem comprometimento. Se você colocar essa disciplina nas suas metas pessoais, você consegue alcançar qualquer coisa. A resiliência, essa capacidade é fundamental, não só na quadra, mas para a vida, né? Você aprende a lidar com as vitórias e derrotas, tendo em vista que a gente não só ganha na vida, mas a gente também tem momentos de derrota. E por fim, o fair play, que é o jogo limpo, que diz que a gente tem que jogar sem trapaças ou agressões. Embora na sociedade de hoje o certo tenha se convertido em errado muitas vezes, se você aprende a jogar limpo o tempo todo, você traz esse conceito aí para a sua vida. Bom, além desses princípios éticos, desses valores éticos, nós temos também benefícios de praticar basquete. E eu relembro a vocês os benefícios físicos dessa prática. Bom, o basquete melhora o condicionamento, tendo em vista que a corrida e a mudança de direção, né, elas aumentam ali a resistência cardiovascular. Ainda mais que é algo que acontece constantemente durante o jogo. O basquete também desenvolve a coordenação, a gente consegue perceber isso principalmente no controle de bola e nos arremessos, que aprimoram as habilidades motoras. E além disso, fortalece os músculos. Os membros inferiores são utilizados aí no agachamento e saltos, tá? E nos superiores, percebido aí principalmente nos arremessos. Outros benefícios, além desses físicos, né, eu cito os benefícios mentais de praticar basquete. Eu utilizo muito o raciocínio rápido, presente ali na tomada de decisões, que precisa acontecer quase que em frações de segundo, e também no foco, a concentração para acertar os arremessos sob pressão, para não violar as regras, né? Então, é algo muito importante e esse é um benefício mental proporcionado pela prática do basquete. Por fim, os benefícios sociais. Como é um esporte coletivo, ele promove a socialização, né, o trabalho em equipe, me ajuda a conquistar ali novas amizades. Além disso, a gente percebe também a inclusão, já que ele é um esporte acessível e pode ser jogado em quadras abertas ou fechadas, ou ainda em quadras adaptadas. Por fim, turmas, o basquete ele é mais que um esporte. Digo a vocês que é uma ferramenta de educação, saúde e inclusão social.
Desde a criação dele lá por Naismith, pelo James Naismith, até os dias atuais, ele evolui, mantendo valores como cooperação, superação e respeito. Logo, praticá-lo traz benefícios físicos, mentais e sociais, tornando uma das modalidades mais populares do mundo. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, tenham aprendido bastante. Deixo a todos um forte abraço e até a próxima.